Umas férias em família num resort de luxo rapidamente se transformam num pesadelo quando polícias racistas decidem que eles não pertencem ali. O pai é injustamente algemado à frente da família, sem saber que o homem que estão a deter é um agente do FBI. O que acontece quando a verdade vem à tona? Subscreve o canal e segue para veres como esta história se desenrola. Diz-me nos comentários de onde estás a ver. A família Parker esperava ansiosamente por estas férias há meses. Ethan Parker, um veterano agente do FBI, raramente tinha tempo para desfrutar de momentos tranquilos com a família. O seu trabalho exigia que estivesse sempre preparado, o que frequentemente trazia estresse para a vida familiar. Lena, a sua esposa, uma advogada de renome com paixão pela justiça, lutava pelos direitos de comunidades desfavorecidas. As suas vidas eram sempre ocupadas, mas desta vez ambos decidiram deixar o trabalho de lado para passarem tempo juntos e com os filhos. As férias decorreram num luxuoso resort à beira-mar, onde as ondas suaves encontravam a areia e o céu se estendia limpo e azul. Ethan estava reclinado numa espreguiçadeira junto à piscina, de óculos de sol e calções, desfrutando do ar fresco e do sabor da liberdade que tão raramente experimentava. Naquele momento, todas as pressões pareciam desaparecer, restando apenas uma sensação de leveza. Lena estava sentada ao lado dele, absorta num romance que não conseguia terminar há semanas. Parecia elegante e tranquila, mas, no fundo, Lena sabia que precisava desta pausa para esquecer momentaneamente as preocupações do trabalho. Os seus 2 filhos, Jackson e Emily, brincavam na parte rasa da piscina. Jackson, um rapaz alto e com aparência madura de 12 anos, competia constantemente na velocidade da natação com a sua irmã de 7 anos, Emily, uma doce menina com cabelo castanho encaracolado e um sorriso radiante. Ambos riam. A sua alegria ecoava pelo resort tranquilo, trazendo uma sensação de contentamento a Ethan. Ao observar esses momentos, sentia a paz que procurava há tanto tempo. Era uma ocasião rara em que se sentia verdadeiramente presente com a sua família, sem se preocupar com tarefas urgentes ou casos por resolver. No entanto, nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Quando Ethan estendeu a mão para pegar numa bebida fresca na mesa ao lado, notou um segurança aproximar-se ao longe. O homem usava uma camisa polo escura, estava ereto e exalava autoridade. Embora o rosto mantivesse uma expressão educada, havia um claro ar de desconfiança e desconforto nos olhos. Aproximou-se e parou em frente à família Parker. "Desculpe, senhor", disse segurança, com voz firme e algo fria. "Preciso de verificar se é hóspede deste local." Ethan sentou-se lentamente, baixou os óculos de sol e olhou o homem nos olhos. "Sou hóspede aqui", respondeu com calma, sem hesitação. Lena pousou o livro, lançando o olhar a Ethan, sentindo que algo não estava bem. Esta não era a primeira vez que eram tratados assim, mas cada vez trazia uma nova onda de cansaço. O segurança esboçou um sorriso, mas este não chegou aos olhos. "É apenas procedimento. Preciso saber o número do seu quarto." Ethan respondeu, ainda calmo. "Estamos no quarto 305. Chegamos ontem." O segurança acenou com a cabeça, mas não se afastou. "Preciso de confirmar com a recepção. Espero que compreenda. É política." Lena endireitou-se, os olhos atentos captando rapidamente o problema. Olhou para Ethan e ambos perceberam o que estava a acontecer. "Há algum problema?" perguntou Lena, com tom educado, mas firme. O segurança hesitou ligeiramente, mas manteve o tom profissional. "Não há problema, senhora. É apenas rotina." Ethan suspirou. Conhecia demasiado bem estes procedimentos. Esta não era a primeira vez que ele e a família eram tratados de forma diferente em locais de luxo. Virou-se para Lena, falando em tom baixo. "Deixa-os verificar." Lena devolveu-lhe um olhar cúmplice, mas não conseguiu esconder a frustração. Embora isto fosse suposto ser umas férias em família, ambos sabiam que o ambiente tinha mudado. Enquanto o segurança se afastava, Ethan tentou manter a calma, esperando que aquilo terminasse rapidamente. Mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas o início de uma série tensa de acontecimentos. Ethan e Lena tentaram relaxar, mas a atmosfera alegre das férias tinha sido completamente destruída. Lena pousou o livro, os olhos agora fixos no segurança, que regressava com um colega. Ambos os homens pareciam mais sérios, caminhando rapidamente em direção à família, sem a educação inicial.
Lena sentou-se direita, os olhos atentos, enquanto Ethan sentia a tensão apertar à volta deles. Senhor, começou o primeiro segurança, o tom agora mais autoritário, como se já tivesse tomado uma decisão. Precisamos que você e a sua família abandonem a área da piscina até confirmarmos a sua informação com a recepção. Ethan sentou-se lentamente, o olhar fixo no segurança. Como já disse, estamos no quarto 305. Se quiser confirmar, basta ligar para a recepção. Não há necessidade de nos expulsar. A voz dele permanecia calma, embora a raiva estivesse a crescer por dentro. Lena levantou-se em seguida, incapaz de esconder a irritação. Não entendo a razão. Já respondemos a todas as suas perguntas. Por que é que nos está a pedir para sair? A voz dela estava agora mais clara, mais firme, cheia de protesto. O segurança evitou o olhar de Lena, tentando manter o profissionalismo enquanto se dirigia novamente a Ethan. Temos tido alguns problemas ultimamente com pessoas que não são hóspedes a entrar na área da piscina. Isto é apenas um procedimento para proteger a propriedade do resort. É uma política que temos de seguir, disse ele, com um tom frio e distante. A testa de Lena franziu-se, sentindo claramente a injustiça. Deu um passo em frente, a voz ainda mais cortante. Qual é o verdadeiro problema aqui? Já indicamos claramente o número do nosso quarto e ainda assim continua a interrogar-nos. É por parecermos diferentes das outras pessoas aqui? Essa política aplica-se a todos ou apenas a famílias como a nossa? O segurança hesitou, mas ainda tentou manter uma expressão séria. Senhora, não é o que pensa. Estamos apenas a garantir a segurança do resort. Respondeu, mas o desconforto era evidente no tom de voz. Ethan colocou uma mão no ombro de Lena, tentando acalmar a fúria crescente dentro dela. Compreendia demasiado bem os sentimentos dela, porque reprimia a mesma raiva. Já tinha visto e vivido muitas situações semelhantes, mas cada uma deixava uma nova frustração. Não era apenas a suspeita nos olhos de estranhos, mas a dor de ser julgado pela aparência. Está tudo bem, Lena, disse Ethan suavemente, tentando manter tudo sob controle. Deixe-os confirmar com a recepção. No entanto, um segurança mais jovem, com uma postura confiante, avançou, cruzando os braços no peito e falando com um tom desafiante. Temos tido muitas pessoas a entrar aqui sem serem hóspedes. Não pensem que estamos a avisar a vossa família. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho. Essa afirmação enfureceu Lena. Colocou-se diretamente em frente ao jovem segurança, já sem conseguir manter a calma. Não é pessoal? Então por que é que estão a pressionar-nos tanto? Estão a assustar os meus filhos e a insultar-nos com um procedimento que estão a usar como desculpa. Disse Lena, com a voz firme, os olhos a arder de raiva. Ethan, tentando evitar que a situação saísse do controle, voltou a intervir. O tom ainda calmo, mas mais assertivo. Já respondemos a todas as vossas perguntas. Se quiserem confirmar, liguem para a recepção. Não há necessidade de escalar isto. A voz dele manteve-se firme, mas a frustração nos olhos era inconfundível. O jovem segurança esboçou um leve sorriso, mas era um sorriso de escárnio. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho, senhora. Encolheu os ombros. Se tiver algum problema, pode falar com o nosso gerente. Lena fixou os olhos no segurança, sem recuar. Estava habituada a confrontos como este no tribunal, mas desta vez não era uma advogada a defender outra pessoa. Era uma esposa, uma mãe, e não ia permitir que a sua família fosse tratada assim. Antes que Lena pudesse dizer mais alguma coisa, Ethan puxou-a suavemente para trás, olhando diretamente para o segurança. Já nos pediu o número do quarto e nós respondemos. Não vamos sair. Pode confirmar com a recepção, mas não vou permitir que continue a incomodar a minha família desta maneira. A tensão estava mais densa do que nunca. Jackson e Emily, que momentos antes brincavam felizes, estavam agora imóveis, os olhos cheios de preocupação. Jackson aproximou-se de Ethan, o rosto confuso. Pai, o que se passa? Ethan baixou-se, colocando suavemente a mão no ombro do filho, tentando sorrir com tranquilidade. Não é nada, filho. É só um mal-entendido. Vai brincar com a Emily. Eu trato disto. Mas, por dentro, ele sabia que a situação podia escalar a qualquer momento, se não fosse gerida com cuidado.
Os seguranças originais pareciam inquietos à medida que a tensão aumentava, lançando olhares nervosos aos outros hóspedes à volta da piscina. Alguns começavam a reparar, olhando para a família Parker. Alguns até já tinham tirado os telemóveis para filmar a cena. No entanto, ninguém interveio. Apenas observavam à distância. Muito bem. Vou verificar com a recepção agora mesmo, disse o primeiro segurança, tentando manter o profissionalismo, mas claramente a perder confiança. Por favor, aguardem aqui. Ethan suspirou, reprimindo a frustração e o cansaço, mas mantendo um exterior calmo. Lena, no entanto, era diferente. Os seus olhos atentos permaneceram fixos nos dois seguranças, sem deixar passar nada. Minutos depois, a situação piorou. Um grupo de seguranças voltou, desta vez acompanhado por 2 polícias locais. Chegaram com rostos sérios, marchando diretamente em direção à família Parker. A atmosfera descontraída à volta da piscina tornou-se tensa. Os hóspedes próximos começaram a parar o que estavam a fazer, alguns a sussurrar, outros continuavam a gravar a cena com os telemóveis. Um polícia alto, a liderar o grupo, aproximou-se. Ethan, com voz firme. Recebemos um relatório de um incidente aqui. Preciso ver a sua identificação. Embora Ethan estivesse habituado a situações tensas no seu trabalho, uma onda de raiva subiu-lhe ao peito. Levantou-se lentamente, ficando de frente para o agente, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação no rosto. Já expliquei aos seguranças. A minha família está aqui como hóspede legítima. Estamos hospedados no quarto 305, disse Ethan com clareza. Sou Ethan Parker, agente do FBI, e não fizemos nada de errado. O polícia não pareceu nem surpreso nem respeitoso ao ouvir que Ethan era um agente do FBI. Em vez disso, acenou com a cabeça e interrompeu. Entregue a sua identificação imediatamente. Lena levantou-se de um salto, os olhos a brilhar de fúria. O meu marido acabou de dizer que é agente do FBI. Não tem qualquer razão legítima para nos assediar desta forma, disse ela, com a voz cheia de autoridade e determinação. Não tem o direito de nos tratar como intrusos, especialmente à frente dos nossos filhos. O polícia nem se dignou a olhar para Lena. O foco dele manteve-se apenas em Ethan. A mão pairava junto ao cinto, onde os algemas pendiam. Entregue a sua identificação agora, ou teremos de seguir o protocolo. Ethan manteve a compostura, bem consciente de quão rapidamente situações como esta podiam escalar para a violência. Tirou lentamente a carteira, retirou o distintivo e o cartão de identificação do FBI e entregou-os ao polícia. Aqui está a minha identificação, disse, com voz firme mas não confrontacional. O polícia pegou no distintivo, examinou-o por alguns segundos e depois devolveu-o com desdém. Não me interessa este crachá. Quero uma identificação verdadeira, não algo que se compra numa loja de recordações. Lena cerrou os punhos, a respiração acelerada de tanta raiva crescer. O que é que acabou de dizer? Quase gritou, mas Ethan colocou rapidamente a mão no ombro dela, acalmando-a. Fica calma, Lena, disse ele suavemente, embora por dentro a sua própria fúria fervesse. O polícia continuava a encarar Ethan, os olhos cheios de desprezo. Não vou repetir. Apresente uma identificação válida ou tomaremos outras medidas. Ethan sabia exatamente o que viria a seguir se não colaborasse. Já tinha visto demasiadas situações assim. Sem outra escolha, tirou a carta de condução e entregou-a ao polícia. Aqui está a minha identificação válida, disse, num tom agora mais frio. O polícia olhou rapidamente para a carta e atirou-a de volta para Ethan com desrespeito. Ainda não recebemos confirmação do hotel. Por isso, até lá, estou a pedir que você e a sua família saiam desta área. Lena já não conseguia aguentar mais. Aproximou-se do polícia, a voz afiada e inflexível. Basta. Somos hóspedes aqui e não vamos a lado nenhum. Se continuar a assediar a minha família, garanto-lhe que vai pagar por isto. O que está a fazer é completamente legal e vou tornar esta questão pública. O polícia manteve-se imóvel, os olhos a brilhar de desafio. Quem pensa que é para nos ameaçar assim? Lena manteve-se firme, enfrentando o polícia sem um traço de medo. Sou advogada e o meu marido é agente federal. Cometeu um erro grave ao tratar-nos assim, e não vou deixar que isto passe despercebido. Um silêncio tenso pairava sobre a área da piscina.
As pessoas à volta começaram a prestar ainda mais atenção. Murmúrios espalhavam-se por todo lado. Alguns hóspedes já tinham começado a filmar de longe, e o ar tornava-se cada vez mais sufocante com tensão. Ethan olhou para Lena, o coração pesado com preocupação pela segurança da família. A situação estava saindo do controle, e ele sabia que um movimento errado podia piorar tudo de forma irreparável. Segundos depois, o polícia mais novo, aquele que os desafiava desde o início, deu um passo em frente, tirou as algemas e aproximou-se de Ethan. Ponha as mãos atrás das costas, ou usaremos a força. Ethan permaneceu imóvel, os olhos agora cheios de determinação e calma. Estão a cometer um grande erro, disse, com a voz suave, mas carregada de um perigo silencioso. Ficou ali, a encarar diretamente os olhos do polícia que se aproximava com as algemas. Nesse momento, como uma inundação imparável, lembranças do passado invadiram a sua mente. Ethan recordou seus primeiros tempos como novo agente do FBI. Mas hoje, ela não era advogada a defender outra pessoa. Era a esposa a proteger o marido. E isso doía mais a Ethan do que qualquer outra coisa. Ele não queria que Lena passasse por isto. E muito menos queria que os seus filhos testemunhassem uma cena que nunca deveria acontecer. Quando o polícia ergueu as algemas, pronto para trancá-las nos pulsos de Ethan, ele lembrou-se das muitas vezes em que tinha prendido verdadeiros criminosos perigosos ao longo da sua carreira. Tinha derrubado traficantes de droga e terroristas domésticos. Mas agora, ali estava ele, um homem que tinha trabalhado incansavelmente para proteger o seu país, a ser tratado como um criminoso apenas pela aparência e por uma suspeita injusta. Outras memórias dolorosas invadiram-lhe a mente. Ethan recordou-se da primeira vez em que ele e Lena tiveram de explicar o racismo a Jackson. Na altura, Jackson tinha apenas 10 anos, mas já percebia como as pessoas tratavam a família de forma diferente. Por que é que continuam a olhar para nós assim? Tinha perguntado Jackson, os olhos cheios de confusão. Ethan sentou-se com ele, tentando explicar da forma mais simples possível. Mas a amargura no seu coração era difícil de esconder. Sabia que, por mais que dissesse, não podia proteger o filho daquela dura realidade para sempre. Agora, Jackson era mais velho, mas Ethan ainda conseguia ver a confusão e a preocupação no rosto do filho. O rapaz estava ali perto, os olhos arregalados, tentando compreender o que se estava a passar. Emily, a filha mais nova de Ethan, agarrava-se firmemente à mãe, os olhos cheios de lágrimas. O medo marcava os rostos das duas crianças, e Ethan sentiu o coração apertar. Não podia permitir que os filhos crescessem com a imagem do pai algemado, tratado como um criminoso. Nesses momentos, Ethan também pensou nos seus colegas negros do FBI. Já ouvirá muitas histórias deles, sobre serem parados pela polícia só porque não pareciam pertencer ao carro que conduziam, ou serem suspeitos em lojas caras só pela cor da pele. Quando Ethan ouvia essas histórias, acreditava que podia fazer a diferença, que seu trabalho podia ajudar a criar uma sociedade mais justa. Mas agora, ali estava ele, a enfrentar precisamente aquilo contra o qual sempre pensou que podia lutar. Ethan respirou fundo e disse a si mesmo, manter-se calmo. Já tinha passado por situações mais difíceis do que esta, mas nunca se sentirá tão magoado, não fisicamente, mas emocionalmente. Sabia que, se resistisse ou mostrasse qualquer sinal de não cooperação, a situação escalaria rapidamente e isso poderia pôr a sua família em perigo. O jovem polícia, alheio à tempestade de pensamentos a girar na mente de Ethan, via apenas um homem negro à sua frente. Os seus olhos brilhavam com desafio, como se esperasse que Ethan resistisse para poder usar a força. Está bem, disse Ethan calmamente, colocando as mãos atrás das costas. Não havia sinal de rendição nos seus olhos, apenas uma determinação em manter-se sereno pela sua família. Sentiu o frio do metal das algemas a fechar-se nos pulsos. Ao mesmo tempo, viu o pânico nos olhos de Emily, os seus soluços engasgados a encher-lhe os ouvidos. Jackson ficou imóvel, o rosto a endurecer, mas os olhos cheios de confusão e dor. Ethan tentou tranquilizar os filhos com um olhar suave, mas por dentro as chamas da raiva ardiam ferozmente. Sabia que a sua resistência, hoje, era pela família, mas prometeu a si mesmo que aquilo não era o fim. Poderia ficar em silêncio agora, mas o que acontecesse depois não seria recebido com silêncio.
Quando o polícia apertou as algemas nos pulsos de Ethan, Lena sentiu uma descarga elétrica percorrer-lhe o corpo, despertando toda a raiva que fervia há muito. A imagem do seu marido, um homem que enfrentará criminosos perigosos, a ser tratado como um criminoso vulgar, fez o sangue ferver. Lena tinha se mantido calada tempo demais. Agora, já não queria manter a calma. Avançou rapidamente para o polícia que segurava Ethan, os olhos a arder de fúria. Já chega! Gritou Lena, a sua voz a ecoar por toda a área da piscina. Os observadores que até então estavam em silêncio focaram-se totalmente nela, os telemóveis ainda a gravar. Mas que raio pensa que está a fazer? Tem consciência de que está a algemar um agente federal. O jovem polícia, com as algemas nas mãos, olhou para cima, os olhos cheios de desafio e aborrecimento. Senhora, se não recuar, teremos de deter também. Lena aproximou-se ainda mais, sem sinal de parar. Deter-me? Não tenho direito de me deter só por defender a minha família. Está a tratar o meu marido como um criminoso à frente dos nossos filhos, e eu não vou permitir isto. O agente mais velho, que mantivera até então uma expressão fria, avançou para bloquear Lena. Senhora, estamos apenas a fazer o nosso trabalho. O seu marido não estava a cooperar com os nossos pedidos. Lena soltou uma gargalhada fria e amarga. Fazer o vosso trabalho? O vosso trabalho é assediar uma família legal, prender um homem inocente só pela cor da pele? Eu vou mostrar-vos o que é justiça. Sou advogada e conheço os nossos direitos. No momento em que tocaram no meu marido sem motivo legítimo, quebraram a lei. O agente mais velho, que percebia que a situação estava a sair do controle, olhou nervosamente para a multidão crescente. Alguns hóspedes já fumavam abertamente e os murmúrios de reprovação enchiam o ar. Sabia que, se aquilo continuasse, rapidamente se tornaria viral nas redes sociais. Mas o jovem polícia impulsivo ainda não parecia perceber a gravidade da situação. Manteve a postura desafiante. Temos o direito de pedir uma identificação válida. Ele não cooperou de imediato, e isso chega para agirmos. Lena já não se conteve. Deu um passo em frente, ficando cara a cara com o jovem polícia, os olhos cravados nos dele, sem medo. Disse-lhe claramente que o meu marido é um agente federal e ignorou isso. Percebe o que estou a dizer? Não só violou a lei, como também nos humilhou e traumatizou os meus filhos. Jackson, que estava ali perto com os olhos arregalados, esforçava-se por compreender tudo o que se passava à sua volta. Emily, escondida atrás do irmão, tinha os olhos cheios de lágrimas. E nesse momento, Lena percebeu que a sua raiva não era apenas por Ethan, era pelos seus filhos também. Eles não mereciam testemunhar o pai a ser injustamente algemado daquela forma. Nem mereciam crescer com o medo de que os pais pudessem ser levados só por terem uma cor de pele diferente. Pensam que vou ficar calada enquanto tratam o meu marido assim. Continuou Lena, a voz a ganhar força a cada palavra. Pensam que vou assistir, em silêncio, enquanto os meus filhos sofrem esta humilhação. Eu vou fazer tudo para tornar esta situação pública, e vocês vão pagar pelo que fizeram. A multidão à volta tornava-se mais ruidosa. Os murmúrios tornavam-se vozes mais insistentes. Alguns turistas que filmavam já nem tentavam disfarçar. Começaram a falar abertamente sobre a injustiça que presenciavam. Lena sentia que ganhava o apoio dos observadores, e isso só aumentava sua determinação. O jovem polícia ainda parecia alheio à gravidade da situação, mas o agente mais velho começava a mostrar preocupação. Olhou à volta, vendo os telemóveis erguidos e os olhares reprovadores da multidão, e voltou-se para Ethan, ainda algemado, mas estranhamente calmo. Sabia que, se aquilo não fosse resolvido rapidamente, poderia explodir nas redes sociais em questão de horas. Lena manteve-se firme, os olhos a perfurar-lhe a alma, como se desafiasse o mundo inteiro. Estou completamente calma. Mas se não libertarem o meu marido agora mesmo, isto vai tornar-se o vosso pior pesadelo. Nesse instante, tudo pareceu congelar. A multidão silenciou. Os olhos fixaram-se naquele confronto. Lena e o polícia mantiveram-se imóveis, o olhar dela firme, o dele cada vez mais inseguro. O agente mais velho, percebendo o perigo da situação, voltou-se para a equipa e ordenou em voz baixa: Chega, libertem-no. O jovem polícia hesitou por alguns segundos, mas finalmente
Com relutância, tirou a chave e desbloqueou as algemas dos pulsos de Ethan. Quando ouviu o clique das algemas, Ethan levantou as mãos, esfregando os pulsos, ainda com uma postura calma. Mas Lena sabia que a raiva nele ainda fervia. Preparem-se para responder por cada ação que tomaram, disse Lena firmemente, sem desviar os olhos dos polícias. À medida que as algemas caíam dos pulsos de Ethan, não foi só Lena quem suspirou de alívio. Jackson e Emily, os dois filhos, também sentiram a mudança no ar, mas o momento não trouxe segurança imediata. Em vez disso, deixou uma sensação de confusão e inquietação nas crianças, algo que nem Ethan nem Lena puderam ignorar. Jackson, com os olhos grandes e confusos, não conseguia acreditar no que acabava de testemunhar. Aquele era o seu pai, forte, orgulhoso, um agente federal que ele admirava e em quem confiava plenamente. Mas agora, o rapaz acabará de ver o pai algemado como um criminoso, tratado com desrespeito, sem razão. Na sua mente jovem, Jackson tentava perceber por quê. Devia ter medo de voltar a acontecer? O que faria se voltasse a acontecer? Jackson aproximou-se de Ethan, os olhos cheios de desilusão e confusão. Pai, por que é que fizeram isso contigo? Tu não fizeste nada de errado. A sua voz tremia, a tentar conter a raiva e a dor. Ethan ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos do filho, à procura das palavras certas para explicar sem causar ainda mais dor. Jackson, às vezes, as pessoas não compreendem os outros e agem com base em suposições erradas, disse Ethan suavemente, pousando a mão no ombro do filho. Mas o que importa é que não deixamos essas pessoas definirem quem somos ou o valor da nossa família. Eu não fiz nada de errado e vamos garantir que quem fez enfrente as consequências. Jackson ainda não conseguia compreender tudo. Baixou a cabeça, os olhos fixos no chão, os lábios fortemente cerrados, enquanto pensava nas palavras do pai. Entretanto, Lena permanecia atrás deles, os olhos atentos ao pai e ao filho. Sabia que Jackson tinha sido profundamente afetado pelo que acabará de acontecer e sabia que, a partir daquele momento, o rapaz já não veria o mundo com os mesmos olhos inocentes. Emily, a filha mais nova, continuava agarrada à mãe, com as lágrimas a escorrer pelo rosto. Mamã, o papai está bem? Eles magoaram-no? A sua voz pequenina tremia, suave mas cheia de medo. As suas mãos minúsculas ainda se agarravam à mãe, à procura de proteção de um mundo que, de repente, se tornará estranho e assustador. Lena ajoelhou-se ao lado de Emily, puxando a filha para um abraço apertado e acariciando-lhe o cabelo encaracolado. Está tudo bem, querida, disse, na voz mais suave que conseguiu reunir, embora por dentro ainda queimasse de raiva. O papai está bem, e vamos ultrapassar isto juntos. Emily abraçou-se ainda mais à mãe, mas Lena sentiu tremor no pequeno corpo da filha. As imagens que acabará de testemunhar deixariam, sem dúvida, uma cicatriz no coração da menina. O coração de Lena doía ao pensar no que a filha teve de suportar, algo que nenhuma criança deveria jamais ver. Ethan viu o pânico nos olhos de Emily, e nesse momento seu coração partiu-se. Sempre quisera proteger a sua família de situações assim, mas hoje tinha sido arrastado para uma injustiça e os seus filhos tinham sido forçados a assisti-la. Não havia dor maior para um pai do que ver os filhos com medo por algo fora do seu controle. A multidão à volta continuava a murmurar, os sussurros tornavam-se mais altos. Alguns hóspedes continuavam a filmar, enquanto outros observavam com expressões de choque e simpatia. A tensão da situação ainda não se dissipara totalmente, mas agora fora substituída por uma sensação de vazio e exaustão na família Parker. Lena levantou-se, voltando-se para o grupo de polícias que ainda permaneciam ali por perto. A sua voz já não carregava a raiva de antes, mas sim uma determinação firme. O que fizeram é imperdoável, e não vou deixar que saiam disto sem enfrentar as consequências. Vamos ver justiça ser feita. Ethan, embora exausto, manteve-se erguido, os olhos fixos no jovem polícia que o algemara injustamente. Não vamos lutar apenas pela nossa justiça, disse ele. Firme, a voz estável mas cheia de força. Vamos lutar por todos os que já tiveram de suportar este tipo de discriminação. O polícia mais velho, que anteriormente hesitara, mantinha-se agora em silêncio, a cabeça baixa. Sabia que a situação tinha fugido ao controle e que as consequências não seriam fáceis de apagar. Os olhares da multidão,
Os telemóveis ainda a gravar, e as palavras de Lena deixaram claro que ele percebia a gravidade do momento. Jackson e Emily, ainda demasiado jovens para compreenderem tudo, mas velhos o suficiente para sentirem a injustiça e a dor que a sua família acabará de viver, levariam esta memória com eles por muito tempo. Ethan, com o coração pesado, sabia que não era o único a ter de lidar com as feridas deste incidente, mas também sabia que, acontecesse o que acontecesse, protegeria sua família e garantiria que esta injustiça não se repetiria. Lena virou-se para Ethan, os olhos cheios de determinação. Não vamos parar por aqui. Vamos lutar até ao fim, sussurrou. Sim, não vamos parar, respondeu Ethan, os olhos a refletirem a mesma resolução. Lena ergueu-se, o olhar a percorrer os polícias e o staff do resort, já sem hesitações ou medo. Agora, tudo em que conseguia pensar era em tornar este incidente público. Não podiam deixar passar isto. E certamente não permitiriam que o que lhes tinha acontecido ficasse impune. Tirou o telemóvel do bolso e ligou imediatamente para uma colega do seu escritório de advocacia. Lena era uma advogada conhecida, especializada na defesa do direito de indivíduos em comunidades desfavorecidas. Já tinha enfrentado casos de discriminação e abuso de poder como este, mas nunca pensou que a sua própria família se tornaria vítima. A sua voz era firme enquanto começava a descrever brevemente a situação à colega, pedindo que começasse a preparar as bases legais para o caso. Ela, preciso que comeces a reunir tudo deste caso imediatamente, disse Lena, ao telefone, caminhando pela zona da piscina. Fomos assediados pela polícia no resort, sem qualquer motivo legal. O Ethan foi algemado à frente dos nossos filhos. Quero apresentar uma queixa contra a polícia e contra o resort. Enquanto Lena falava com a colega, o polícia mais velho, aquele que mandara retirar as algemas de Ethan, aproximou-se, tentando acalmar a situação. Senhora, disse ele, o tom menos rígido do que antes, compreendo que esta situação foi desagradável e vamos conduzir uma investigação interna. Espero que possa acalmar-se e cooperar, para podermos resolver isto pacificamente. Lena olhou para ele, os olhos cheios de desprezo. Ultrapassaram um limite, respondeu, com a voz fria. Os seus agentes humilharam e traumatizaram a minha família. Não há paz depois do que fizeram. Vão ser. O polícia não conseguiu esconder a preocupação no rosto ao olhar à sua volta, vendo a multidão ainda a observar. Sabia que Lena não estava apenas a lançar ameaças vazias. Com tudo o que se passará, aquilo tinha tudo para se transformar num caso de grande repercussão, se não fosse tratado da forma certa. Os observadores, com os telemóveis ainda a gravar, já não eram apenas testemunhas, eram as ferramentas que iriam espalhar esta história por todo lado. Entretanto, Ethan, embora já liberto das algemas, não tirava os olhos do jovem polícia que o tinha algemado. Conhecia demasiado bem o sistema e sabia que pessoas como aquele agente muitas vezes encontravam formas de se proteger entre si. Abusos de poder como este eram muitas vezes encobertos, varridos para debaixo do tapete. Mas desta vez, Ethan não ia permitir que isso acontecesse. A sua família tinha sofrido demasiado e ele faria tudo para protegê-los de mais injustiças. Não estamos apenas a lutar pela nossa justiça, disse Ethan ao polícia mais velho, a voz calma mas firme. Estamos a fazê-lo por todos os que já enfrentaram discriminação como esta. O agente tentou manter a compostura, mas era evidente que estava ansioso com o que viria a seguir. Vou relatar isso à hierarquia e pedir uma investigação interna, disse ele, mas as suas palavras soaram vazias à família Parker. Lena dirigiu-se à recepção do hotel. Agora sabia qual seria o próximo alvo, a direção do resort. Este resort chamara diretamente a polícia e participou no assédio à sua família, e também teria de enfrentar consequências legais. Gostaríamos de falar com o gerente imediatamente, disse Lena com firmeza à recepcionista, a sua voz sem espaço para recusas. A recepcionista, atrapalhada, chamou rapidamente o gerente. Minutos depois, um homem de meia idade, com uma expressão preocupada, apareceu. Fez uma ligeira vênia a Lena e Ethan, mas os olhos não escondiam a confusão. Olá, sou o gerente do resort. Compreendo que houve um incidente e peço sinceras desculpas por qualquer mal-entendido. Lena não perdeu tempo. Avançou e cortou-lhe a palavra antes que dissesse mais alguma coisa. Isto não foi um mal-entendido.
Foi uma discriminação descarada e vai ser responsabilizado por ter chamado a polícia para nos assediar sem qualquer motivo legítimo. Quero saber qual é a política deste resort que vos permite tratar-nos desta forma. O gerente do resort gaguejou, procurando uma explicação. Mas sob o olhar afiado de Lena e a multidão que os observava, as palavras tornaram-se vazias. Pedimos mesmo desculpa por isto. Vamos fazer uma revisão interna para garantir que situações destas não voltem a acontecer. Lena não se comoveu. Pedir desculpa não chega. Vamos avançar com o processo público e terão de enfrentar as consequências. Vou garantir que este incidente chegue à justiça e o que aconteceu à minha família não será esquecido. Ethan permaneceu ao lado de Lena, a olhar para o gerente com uma expressão fria. Ambos sabiam que teriam uma longa batalha legal pela frente, mas também sabiam que não estariam sozinhos. Nesse momento, as portas do hotel abriram-se bruscamente e um grupo de pessoas entrou. À frente vinha um homem de uniforme da polícia, a postura autoritária, o rosto impassível. Era o subchefe Paulson, uma figura familiar das conferências de imprensa locais de eventos públicos realizados pelo Departamento de Polícia. Ethan reconheceu imediatamente o homem que tinha mais poder do que os agentes que tinham assediado sua família na piscina. O subchefe Paulson aproximou-se rapidamente do grupo, os olhos a percorrer os jovens polícia e o gerente do resort, que se mantinha desconfortavelmente próximo de Lena e Ethan. Sou o subchefe Paulson. Já fui informado da situação e quero ouvir claramente o que aconteceu, disse ele, com voz firme, mas profissional. Os seus olhos pousaram em Ethan e não houve surpresa neles ao perceber que o homem diante de si era um agente do FBI. Ethan deu um passo à frente, mantendo-se calmo diante do subchefe. Sou Ethan Parker, agente do FBI. A minha família foi injustamente assediada pelos seus agentes e fui algemada à frente da minha mulher e dos meus filhos, sem qualquer razão além de suposições infundadas. Somos hóspedes legítimos neste resort e exijo uma explicação para as ações discriminatórias cometidas contra nós. Paulson acenou com a cabeça, ouvindo com seriedade. Virou-se para o agente mais velho, que estivera presente desde o início e que agora permanecia nervosamente ao lado dos seus colegas mais novos. Isto é verdade? Perguntou Paulson, o tom sem espaço para desculpas. O agente mais velho hesitou, tentando manter a compostura. Subchefe, estávamos apenas a seguir o procedimento porque não conseguimos verificar imediatamente a informação do Sr. Parker. Não pretendíamos causar danos ou falta de respeito. Mas antes que o agente terminasse, Paulson interrompeu, os olhos a estreitarem-se de desagrado. Procedimento é uma coisa. Tratar uma família legítima assim, especialmente quando sabiam que eram hóspedes, é outra. Voltou-se para Ethan e Lena, o tom agora mais sério. Peço desculpa pelo que aconteceu. Vamos abrir uma investigação imediata e os envolvidos neste incidente serão responsabilizados. Isto não é apenas uma questão de conduta policial. É sobre a honra de todo o departamento. Lena, de pé ao lado de Ethan, olhou diretamente para Paulson, sem se comover com um pedido de desculpa formal. Um pedido de desculpa não apaga a humilhação que acabamos de viver. Isto não é a primeira vez que ações discriminatórias como esta acontecem. Diz que vai investigar, mas eu quero planos concretos e prazos definidos. Não vou deixar que isso acabe em promessas vazias. Paulson acenou, mantendo a expressão neutra. Compreendo. Senhora, vamos trabalhar com a nossa unidade de assuntos internos para realizar uma investigação aberta e transparente. Eu próprio a supervisionarei, e todas as partes envolvidas serão interrogadas. Se houver violações, enfrentarão a justiça. Ethan observou Paulson cuidadosamente, procurando sinais de sinceridade. Tinha ouvido muitas promessas do sistema que servirá durante anos, mas agora, como vítima desse mesmo sistema, já não tinha certeza se podia confiar na sua transparência. No entanto, sabia que o mais importante agora era manter a pressão. Isso não chega, disse Ethan, com voz firme. Quero garantir que este incidente não seja abafado, que os agentes que abusaram do poder sejam responsabilizados. E mais, vou levar este caso às instâncias superiores, não apenas dentro do Departamento de Polícia, mas a nível federal. Paulson acenou, os olhos a revelarem brevemente que compreendia a gravidade da situação. Garanto-lhe que tudo será tratado de forma apropriada e justa.
E se tiverem provas ou testemunhos, incentivo a que colaborem, para que se faça justiça. Lena olhou para Ethan, depois voltou-se para Paulson. Temos muitas provas. Tudo foi gravado pelas pessoas à nossa volta e não hesitarei em usá-las se for necessário. Tanto este resort como o seu departamento de polícia terão de responder perante a lei. Paulson não discutiu. Sabia que a família Parker não seria facilmente intimidada nem aplacada com promessas. Aguardarei as vossas informações. Entretanto, sugiro que os agentes envolvidos façam de imediato seus relatórios sobre o que aconteceu. Obrigado por trazerem clareza à situação, disse Paulson, antes de se virar para o jovem polícia. O tom ficou mais frio. Ethan olhou para Lena, sentindo um misto de alívio e exaustão. Ganhamos a primeira ronda, disse baixinho, a voz cheia de determinação. Sim, mas ainda temos um longo caminho pela frente, respondeu Lena, com os olhos ainda cheios de firmeza. Ethan sabia que ela tinha razão. Este incidente não terminaria com as promessas do subchefe Paulson, nem com a retirada dos agentes do local. Era apenas o início de uma longa luta por justiça, para garantir que mais ninguém passaria pelo que eles passaram. A multidão silenciosa à volta deles e os telemóveis que tinham gravado tudo só reforçavam a determinação de Ethan e Lena. O casal virou-se de novo para os filhos. Jackson ainda parecia confuso, mas agora os seus olhos refletiam admiração pela força com que os pais enfrentaram a injustiça. Emily, ainda agarrada à mãe, já não chorava, mas os seus olhos ainda mostravam traços de medo. Lena abraçou os dois filhos com força, a voz suave mas firme. Passamos por isto juntos, disse, acariciando o cabelo de Emily, e ninguém mais nos vai tratar assim. Ethan manteve-se ao lado deles, o olhar terno a observar os filhos, mas não conseguia esconder a determinação silenciosa dentro de si. Sabia que esta batalha não era só pela sua família, era por todos os que já tinham enfrentado injustiças semelhantes. Era hora de se levantar, não apenas para proteger os seus, mas para proteger os outros também. Ao prepararem-se para sair da área da piscina, o gerente do resort, que testemunhara toda a cena, apressou-se a aproximar-se, visivelmente nervoso. Senhor e senhora Parker, lamentamos profundamente o que aconteceu. Nunca foi nossa intenção que isso acontecesse e assumimos total responsabilidade, disse, a voz cheia de preocupação. O resort irá compensar completamente a vossa estadia e garantimos que não voltarão a ocorrer incidentes como este. Lena, imperturbável pelo pedido de desculpa e pela oferta de compensação, respondeu friamente. O dinheiro não apaga o que vivemos. Não precisamos de umas férias gratuitas. Precisamos de justiça. E vamos garantir que a enfrentem. O gerente do resort baixou a cabeça, sem dizer mais nada. Percebeu que nada podia fazer para acalmar a justa indignação da família Parker. Ao virar costas, Lena olhou para Ethan e fez um pequeno aceno com a cabeça. Agora tinham um plano claro, e nada os faria recuar. Enquanto caminhavam para a recepção para deixar o resort, Jackson puxou pela camisa de Ethan, a voz cheia de curiosidade e uma ponta de preocupação. Pai, o que vamos fazer agora? Vai ficar tudo bem? Ethan ajoelhou-se, colocou uma mão no ombro do filho e sorriu suavemente, mas com firmeza. Vamos lutar, Jackson. Vai ficar tudo bem, porque não vamos desistir. Vamos tornar o mundo mais justo, não apenas para nossa família, mas para todos. Lena permaneceu ao lado dele, os olhos cheios de orgulho ao olhar para Ethan e para os filhos. É isso mesmo. Vamos garantir que os responsáveis paguem pelo que fizeram. E não vamos parar até que a justiça seja feita. Com essas palavras, a família Parker saiu do resort, de mãos dadas, mais forte e mais unida do que nunca. Sabiam que o caminho à frente estaria cheio de desafios, mas também sabiam que não estavam sozinhos nesta luta. Com a experiência jurídica de Lena, a determinação de Ethan e o amor inquebrável da sua família, continuariam a sua batalha por justiça. A luta ainda não tinha terminado, mas estavam prontos para tudo que viesse. E desta vez, sabiam que a injustiça e a discriminação não prevaleceriam. A jornada da família Parker não é apenas uma história sobre enfrentar a injustiça. É um testemunho da coragem e da determinação em levantar-se contra a discriminação para proteger os direitos de si mesmo e dos outros. Através da sua história, somos lembrados de que a justiça não nasce do silêncio. Por vezes,
Temos de nos erguer e lutar pela verdade, não apenas por nós, mas por uma sociedade melhor e mais justa para todos. Os desafios enfrentados pela família Parker servem de lembrete para todos nós. Quando confrontados com a injustiça, não tenhas medo de falar. Acredita sempre no poder da união e do amor familiar. Com perseverança e coragem, podemos mudar o futuro, criando um mundo onde todos são tratados com igualdade, independentemente da raça, gênero ou origem. Se achaste essa história comovente e queres ajudar-nos a espalhar estes valores importantes, subscreve o nosso canal para não perderes a próxima história inspiradora. Juntos, podemos construir uma comunidade forte, cheia de compaixão e sentido de justiça.